Olá, meus caros. Sou o professor Janes Fidelis Tomelin e hoje quero conversar um pouco sobre materiais instrucionais, inovação e produção. Esse foi um trabalho que apresentei no 22º CIAET e compartilho o registro aqui de uma conversa que tivemos com vários atores pedagógicos, gestores envolvidos com as estratégias de educação à distância. Então, para começar, queria fazer refletir sobre um pensamento de Paulo Freire, quando diz o seguinte: é preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, até que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. É muito parecido com o que Leonardo da Vinci sugere, das mãos, da mente para as mãos. Não basta saber, é preciso saber fazer. E aí, uma provocação inicial. Eu vou fazer uma sequência de provocações para que vocês possam pensar comigo. Material instrucional é igual a instrucionismo? Necessariamente? Tecnologia é sinônimo de inovação? Uma vez que contrato vários recursos tecnológicos, eu estou inovando? Metodologia pode ser sinônimo de inovação? E a criatividade também pode ser inovação? Bem, esses pensamentos, essas questões, nos fazem pensar que tecnologia pode não ser necessariamente algo inovador. A metodologia pode, por sua vez, mesmo com menores recursos tecnológicos, proporcionar maior criatividade. Agora, a criatividade, por si, ela pode ser mais do mesmo. Eu posso estar recriando situações de uma forma que julgo muito mais dinâmica, muito mais criativa, mas no final do dia não é inovadora, acaba sendo instrucionista e tendo uma abordagem bancária, né, da pedagogia do silêncio. Agora, inovação é mudança? Bom, sempre que a gente tem alguma inovação, ela sugere alguma mudança. Mas será que é para melhor? E inovação é sinônimo de qualidade? Da mesma forma, eu posso estar inovando e a qualidade estando aí sujeita a questionamentos. E a autonomia pode gerar maior criatividade? Evidentemente que você percebe que algumas pessoas estão em estágios diferentes de criatividade e em estágios diferentes para usá-la com autonomia. E aí vem o papel da formação, da capacitação e do movimento próprio da pessoa para pensar a autonomia em ser criativo. Você vai lembrar que, em algumas situações, os modelos demasiadamente pasteurizados acabam inibindo a autonomia do professor e, por sua vez, acabam prejudicando ou limitando a criatividade, a capacidade de reinvenção daquilo que se faz. Eu deixo aqui um link para vocês do YouTube que apresenta a história do post-it. Vocês vão gostar. Conta um pouco da criação aí do post-it, como é que ela foi, e é um case de inovação, e vai fazer pensar que a inovação, em especial, ela não se dá de forma isolada. Geralmente, a inovação ela se dá por uma colaboração de várias mentes, ideias, ações, invenções criativas, que combinadas geram algo novo, que é o caso da 3M, que vocês vão assistir aqui nesse vídeo. E aqui eu trago, para contextualizar e continuar nessa provocação inicial, né, algumas imagens, algumas ilustrações, algumas figuras que ajudam a pensar um pouco a questão da inovação e o novo momento que a gente vive. Né? Imagine você lá no seu tempo de escola, quando você chegava em casa. Né? O que você fazia quando chegava da escola? E hoje você tem filho, observa as crianças, e o que o seu filho faz quando chega da escola, né? E aí a ilustração de que ele tem um arsenal tecnológico de softwares, aplicativos que ele utiliza, navega, busca, se entretém, estuda, e ele se movimenta de um jeito muito diferente do que era a oportunidade singular de chegar em casa e ter talvez a sorte de ter a enciclopédia Barça para poder pesquisar e estudar, que talvez fosse o melhor recurso aí da década de 80 e até meados da década de 90. Essa outra ilustração traz essa ideia da inclusão digital. Né? Sempre que a gente traz inovação, principalmente quando fala de inovação em novas tecnologias de comunicação e informação, ela sempre levanta a questão da inclusão digital,
que não é só ter acesso ao hardware, mas também ter acesso à banda larga, ter uma internet suficiente para conseguir navegar com rapidez, tranquilidade, com conforto. Um desafio para toda instituição que procura inovar com tecnologia é pensar um pouco as dimensões continentais e os desafios, né, que o Brasil traz em relação a esse acesso e a essa inclusão digital pela via do acesso. Né? Essa outra imagem, né, é uma brincadeira, né, em que na interlocução do sujeito com a moça, né, meu laptop tem 8 GB de memória, e meu smartphone posso armazenar mais de 2 milhões de informações, ainda posso transportar centenas de dados no meu pendrive, sem contar com as 10 mil músicas no meu iPod. E a moça pergunta, apontando para a cabeça, e aqui, quanto cabe? Né? Umas 3 ideias mequetrefes no máximo, e olhe lá. Então, para falar também, aqui é uma brincadeira, né, que procura caricaturar algumas questões que você já ouviu falar, né, desde da presença da HP, da calculadora nas aulas, eu utilizando a tecnologia, perco a oportunidade de desenvolver o meu raciocínio lógico, mas que outras habilidades? Será que de fato isso estreita a nossa capacidade ou amplia para outras oportunidades? Evidentemente que aquele que se sustenta por armazenamento de dados, e aí você se depara, como né, os professores compartilham muito isso, em que o estudante faz muita cópia, Ctrl+C, Ctrl+V, nem lê o que está copiando e ele entende que aquele é o tema, ele viu que combina e cola lá como resposta de uma atividade dissertativa, por exemplo. E aí, com certeza, ele não vai ter nem 3 ideias mequetrefes, embora tenha facilidade de todo acesso aí tecnológico. E aí o desafio é fazer pensar, desenvolver a curiosidade e a capacidade de construir ideias inovadoras, ideias que constroem conhecimento e que não são apenas informações. O fim do jornal de papel. Outro dia eu peguei um Uber e ele ficou desempregado recentemente e contava um pouco dessa situação, né, que ele trabalhava no setor de logística de um jornal importante de São Paulo e foi desligado porque as demandas de entrega, logística diminuiu, porque estaria, segundo ele, diminuindo também as assinaturas do jornal impresso. Né? E a brincadeira aqui é, como vamos embrulhar o peixe no futuro? Não haverá peixe no futuro, seu alienadinho, né? Para pensar um pouco essas mudanças todas que vem acontecendo com a inovação, com a tecnologia, vem mudando, inclusive, o reposicionamento profissional. Outras profissões estão surgindo e algumas delas estão se esvaziando ou sumindo. Né? E aí aqui, a brincadeira dos macaquinhos, né? Piolhox, além de acabar com meus piolhos, acabou com minha vida social. E aí é um pouco dessa caricatura das pessoas que quando você passa num restaurante, vê um casal que pouco conversa, né? Tá ali no celular, e capaz de estar aí no chat conversando com o par. As pessoas acabam tendo uma aproximação social, em alguns momentos também perdem a oportunidade de convivência, de interação. Então, falar da inovação, quando a gente está fazendo aqui uma discussão sobre produção de materiais e inovação, se você produz um material e todo ele é baseado numa aprendizagem individual, que não conta com o outro, não gera interação, não tem socialização e construção de um ambiente, de um grupo de estudos, de uma comunidade de investigação, você acaba criando essa alienação, esse afastamento de uma vida social e acaba tendo a mecanização tecnológica do aprendizado, sustentado em materiais de prateleira, conteúdos rígidos, em formato de tijolo e estuda porque vai cair na prova. Né? Bom, e aí a gente passa a analisar. Quando a gente olha para várias instituições que ofertam educação à distância, a gente percebe que tem materiais mais comuns, né, que são utilizados, como material instrucional. Há pouco a gente fez um questionamento, né? Material instrucional é igual a instrucionismo? Não necessariamente. Depende muito de como ele é escrito, como ele é desenvolvido, como ele é estruturado. De fato, é um desafio para todas as instituições e fornecedores, né? Teve uma pesquisa da ABET, inclusive, que mostrou
que a maioria das instituições preferem produzir o próprio conteúdo. Contrata o autor, desenvolve, customiza e tem o material de acordo com a sua identidade pedagógica. Outras instituições optam por terceirizar. Quando terceiriza, você também tem a oportunidade de inovação que o seu fornecedor pode te trazer, ou você pode ter, uma vez que você talvez tenha vários fornecedores produzindo conteúdos, ter vários estilos diferentes, vai ter linguagens, vai ter um fundo de estrutura desse material diferenciado. De forma geral, né, as instituições usam texto, vídeo, podcast, mapa conceitual, realidade virtual, né, vídeos em 360, game, quiz, webconferência e um conjunto de atividades para construir essa experiência de aprendizagem. Recentemente, os materiais instrucionais ainda existem muitas instituições, né, que trabalham nesse formato, com material impresso, satélite, DVD, rádio, TV. Foi uma oportunidade muito grande para o início da educação à distância e que, contudo, exigia um investimento tecnológico muito alto e uma logística, né, quando fala de material impresso, para despachar para um conjunto de polos espalhados por todo o Brasil, é sempre um desafio interessante de se olhar, né? Esse modelo novo de distribuição acabam trazendo novas oportunidades para a construção dos materiais instrucionais e para a distribuição. Então, você conta aí com tablet, computador, smartphone, óculos 3D, iPod, TV e DVD. E aí eu trago uma informação bem interessante, né? Uma pesquisa aí mundial em relação ao crescimento, né, do uso do smartphone. E você consegue observar que de 2011 a 2016, o smartphone cresce, né? Ele é muito mais adquirido do que quando a gente olha para o PC, ou para o desktop, ou para o tablet, que tem um crescimento bem tímido. Então, aqui tem uma oportunidade tecnológica de inovação que a gente pode olhar e pensar nas estratégias mobile, nas oportunidades de construção de uma proposta pedagógica ubíqua, diferente do que seria um modelo mais gutenbergiano, né, que eu caricaturo assim para lembrar aquele modelo muitas vezes mais analógico, né, que é material impresso e que não conta com tanta tecnologia. Então, o desafio está aqui de inovação, pensando estratégias de construção das disciplinas, da construção do conhecimento, utilizando aí o smartphone como um recurso importante, né? A gente vê um crescimento interessante. Durante um dado momento, a gente observou em algumas pesquisas que o uso dos iPhones, né, era preponderável em relação aos Androids, né? O iOS em relação a Android. Hoje está muito equilibrado, né? E o Android, os aparelhos mais sofisticados têm ganhado espaço e concorrido aí com o iOS. A gente vai lembrar que no começo até tinha desafios interessantes. Você queria fazer uma inovação, um objeto de aprendizagem. Geralmente as instituições desenvolviam em Flash. Até 2012 era muito comum, ainda hoje se utiliza. Mas aí quando batia no iOS, você tinha um problema. Então, pensar HTML5 na época foi uma oportunidade singular de inovação para conseguir ter materiais responsivos e atender essas novas demandas tecnológicas, ou novas oportunidades, como está aqui. Quando eu olho para a produção de materiais instrucionais, ao longo da história da educação à distância, a gente vai ver um primeiro momento e viver muito de perto como professor, autor e orientador de produção de materiais instrucionais, que o presencial emprestou muito da metodologia, da estratégia, e até com professores autores, as matrizes, e elas compartilham com o EAD, e a EAD nasce muito sustentado nos modelos presenciais. E aí a EAD começa a desenvolver novas tecnologias e começa a descolar um pouco do que era o modelo emprestado do presencial e potencializa algumas metodologias. E o que a gente observa recentemente, até falando com algumas instituições que ofertam EAD e presencial, que o EAD tem devolvido, né? Tem devolvido tecnologia e metodologia e outras oportunidades de inovação também para o presencial. Da evolução dos materiais instrucionais, né? Da autoria. Lá no início da EAD, a produção era mais institucional, predominava um conteúdo de prateleira
produzido, construído, customizado e disponível para os professores. A gente vive muito um movimento de transição. Agora a gente está no modelo mais mesclado, né? A gente tem os conteúdos de prateleira. Quando a gente olha para o censo da ABED de 2015, a gente observa bem claramente isso, né? Que as instituições começam a mesclar vários conteúdos de prateleira e conteúdos compilados da rede, buscando aí o conhecimento conectado. E agora eu começo a assistir um novo movimento, que é o da autoria do próprio docente. Principalmente quando a gente fala numa metodologia de sala de aula invertida, em que você não precisa ter tantos conteúdos de prateleira, pasteurizados e duros, você começa a ter a oportunidade de devolver a cátedra ao professor, né? Do que era uma cátedra muito customizada e institucionalizada, depois mesclada, e agora a gente começa a espiar muito esse novo conceito do faça você. E aí o professor tendo o desafio e entendendo como criar essa ambiência na disciplina, ele cria, compila e tem conteúdos próprios que ele desenvolve por vários recursos. E aqui, que daqui a pouco a gente vai tratar sobre as oportunidades novas que assistimos com a tecnologia para que o professor possa inovar e ser mais independente ou ter mais autonomia em relação ao que vem pronto, né? E aí vem a evolução da autoria dos materiais instrucionais, né, que foi muito própria, tem esse movimento mais tímido terceirizada, e eu então especulo um pouco essa questão da produção autônoma, amparando os professores e tutores para conseguirem desenvolver materiais de acordo com a identidade, perfil, com os objetivos da disciplina, com as competências, com o perfil esperado ao final da disciplina que se desenvolva, né, com competência, habilidades e atitudes, por exemplo. E aí, o que é ideal para qualquer modelo de produção de material é a multimedialidade, a construção de multimeios. Então, há um estudante e pesquisas que apontam que o estudante não lê mais tanto PDF, ele prefere muito mais materiais audiovisuais. Então, ter multimeios é uma característica ideal. A interatividade, para devolver aquela experiência de grupo e não criar um isolamento. A hipertextualidade, para não criar uma experiência de baixar conteúdo e ser só por hiperlink, mas por hipertexto, também traduzido como trilha de aprendizagem, que constrói o todo e organiza, para não ser só uma coxa de retalhos, mas uma construção lógica, uma provocação, e que tenha também, devolva, que é o conceito da hipertextualidade, uma experiência de navegação que não é linear, e que pode ter movimentos diversos de acordo com os interesses, expectativas do estudante, o perfil das coisas que ele prefere começar, terminar, se movimentar com mais liberdade. A personalização, né? Então, aquela em contraposição à pasteurização. Problematização, acho que é uma identidade importantíssima para a gente sempre observar. Eu acho que isso tira um pouco a característica instrucionista, devolve a experiência de pensar sobre. E atualização contínua. Então, quando a gente fala de produção com autonomia, você não fica refém de um material que foi escrito há 2 anos e que é difícil revisar, que depende de custo, que depende de um terceiro, que às vezes demora um semestre. Se há uma alteração de uma lei, por exemplo, de uma disciplina da área jurídica, o próprio professor consegue, né, durante o semestre, fazer a alteração, fazer a mudança e já redirecionar. Bom, então aqui a gente fala um pouco dos pontos positivos, né, de quando se produz o conteúdo interno e quando se produz, e o negativo da produção interna, para depois pensar a produção externa, para depois pensar a produção autônoma. Então, quando você tem uma produção interna, você tem mais autonomia na escolha das mídias. Você consegue customizar, tem template exclusivo, facilidade de ajuste, uma evolução contínua das equipes e flexibilidade. Quando você tem uma produção interna, também tem algumas coisas que são negativas ou que são desafiadoras. Limite operacional, você não tem tanta escala. Um custo mais elevado, porque você tem a folha, você tem riscos processuais, né, por conta dos direitos autorais, você tem aí a necessidade de contínua capacitação e o investimento aí em software e hardware para produzir o material. Produção externa. Você tem um compositivo, né? Uma capacidade operacional super escalável, você reduz sua
folha salarial, porque você não tem que ter todos os autores e você tem, portanto, também uma redução dos riscos e uma possibilidade de contratar com maior facilidade especialistas em um curto prazo e um curto espaço de tempo. Já na produção externa, você tem aí customizações não previstas, você vai ter que discutir e talvez você tenha que pagar por essa diferença do que não foi pensado e planejado antes. Linha editorial, você pode perder a sequência, a ideia de identidade editorial, porque você tem vários fornecedores e, portanto, cada um uma linguagem, um estilo, e isto altera um pouco, fica mais fragmentada a experiência. Falta de flexibilidade, conteúdo pasteurizado, que a gente falou, e redundância, a possibilidade de redundância, se você não tiver uma vigilância forte dos conteúdos se replicarem em outras disciplinas. Agora a gente entra nessa questão da produção autônoma, algumas oportunidades muito legais que eu queria compartilhar com vocês. Ferramenta para criação de e-books, né? Hangouts, Skype, a própria Sony tem um aplicativo que é pago, mas o Audacity é gratuito. E aqui eu deixo uma contribuição bem legal, Mundo Podcast. É um tutorial como criar um podcast e que é completo, é praticamente de A a Z e explica todas as oportunidades que você tem. Então, professores, tutores, vocês têm uma oportunidade aqui fantástica que pode te ajudar na produção de podcast. Outra ferramenta de criação de mapas conceituais, né? Então, tem vários aplicativos gratuitos que eu listo aqui para vocês darem uma pesquisada. Se quiser, dá um pause e dá uma olhadinha quantos aplicativos interessantes você pode ter para criar mapas conceituais. Criação de e-book, você já pensou? Uma ferramenta? Então, o Kotobi, ele traz essa oportunidade para o professor, é gratuito, e você tem várias funcionalidades para você desenvolver o seu próprio e-book. Você tem um artigo, você tem um material e quer criar uma experiência para o estudante não tão dura quanto um PDF, você tem aqui uma ferramenta mais intuitiva de criação. Essa, né, muitos já conhecem, ferramenta de criação, que é o PowerPoint, né, utilizando o plugin, o Office Mix, e você faz dentro, esta apresentação é feita no Office Mix, ok? Que é dentro do PowerPoint, tem um plugin Mix e você consegue criar apresentações com vídeo, captura de telas, é uma oportunidade aí de autonomia, de produção material muito interessante. Essas não comento muito, Google Docs, né? Todas as ferramentas conhecemos bem. Essa aqui eu acho que é muito legal também, é o Publishare. É uma ferramenta para você publicar uma revista eletrônica, né, com o movimento, a experiência de folhear, né, as páginas, criar uma edição mais revista, e que também é uma linguagem muito atraente para os estudantes. Essa aqui eu acho fantástica também, baixei, uso, é uma ferramenta de compilação, né, com o uso de feeds. Então, o NetVibes, ele é um programa agregador que reúne as informações de diferentes feeds escolhidos pelo usuário. É gratuito, você baixa no seu computador, no seu smartphone, e você cria algumas categorias que você quer acompanhar. Então, em tempo real, vamos dar um exemplo, eu cadastrei lá Educação à Distância. Qualquer publicação de qualquer veículo que acontece, que é novo, ele agrupa, ele pega tudo que já existe e vai acrescentando as novidades. Então, imagina que você é professor de estatística e você quer acompanhar, né, novidades, novos textos, alguma coisa que pode estar sendo produzido na rede e você quer estar atento. Você cadastra e ele vai, eu quero saber sobre moda, média, mediana. E aí, todo dia, o próprio software, né, vai recolhendo os materiais e agrupando numa pasta estatística, média, moda, mediana. Você também pode escolher em que língua você gostaria de ter. Então, se você gosta, quero ter aí tudo que é publicado em inglês, né? Ele vai organizar para você. Eu quero só português. Então, ele vai selecionar só o que é publicado na língua portuguesa. Ok? Então, era isso, algumas contribuições que trago para vocês neste tempinho que estamos aqui. Deixo o meu obrigado, meus contatos, fico à disposição. Um abraço, bom proveito, caminho para a autonomia, criatividade e inovação. Forte abraço.